Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao SEAC. Hoje nós vamos falar sobre tristeza e depressão, ferrugem do espírito, sentimentos negativos e o mal sofrer. Antes, 2 recados. Quanto à 37ª turma de Escola de Aprendizes do Evangelho, que já começou, né? Começou no básico e agora inicia em fevereiro na turma mesmo de Escola de Aprendizes. E para quem conhece, para quem algum dia já frequentou uma aula, conhece alguém que fez, a escola é um grande aprendizado, é uma renovação, assim. É primeiro uma oportunidade de autodesenvolvimento, de aprendizado da doutrina espírita, mas muito mais do que isso, assim, de evolução nossa mesmo. Então, se abram para essa ideia, pensem, reflitam um pouquinho com carinho. 37ª, agora começando em fevereiro, essa é a tarde. E a 38ª, começando ainda o curso básico, quinta-noite. Acredito que quarta ou quinta-noite. Mas as informações ficam no nosso Facebook ou no nosso Instagram. Ao final da preleção, todos aguardam em silêncio. Os que estiverem assistindo podem aguardar, que é feito como se fosse um tratamento virtual daqueles que estão em casa. E os que estão aqui vão ter oportunidade do passe. Vamos começar então. Primeiro fechando os nossos olhos e agradecendo em primeiro lugar o nosso anjo da guarda que nos trouxe aqui para mais uma oportunidade de tratamento, oportunidade de trabalho. Agradecer ao nosso anjo que desde os nossos primeiros dias nos acompanha, nos intui da melhor maneira, está sempre conosco. Com o nosso anjo, de mãos dadas, nós vamos até Maria. A Maria nós pedimos que nos envolva com seu manto, que nos proteja com uma cúpula, que nos carregue em seu colo e que nos leve até seu Filho Jesus. A Jesus nós agradecemos todo o aprendizado do Evangelho, sua vida que foi uma exemplificação de amor. E a Jesus, com Jesus, nós chegamos até o nosso Pai, até Deus, nos ajoelhamos em espírito e agradecemos a oportunidade dessa encarnação com a prece que nos foi ensinada por seu Filho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos para a conversa de hoje, que é tristeza e depressão, ferrugem do espírito, sentimentos negativos e o mal sofrer. A leitura de referência que eu convido a todos a fazerem quando chegar em casa, porque é uma oportunidade de aumentar um pouco mais o aprendizado, é Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, 12 a 18 e 20, Livro dos Espíritos 943 a 957, são as perguntas. Como a gente vai falar de sentimentos negativos e depressão, eu sinto que assim, a gente tem uma responsabilidade de saída, já dizer que a gente vai falar desse sentimento. Mas em alguns casos a gente fala de situações que merecem tratamento médico. Então, assim, eu queria começar dizendo, se de fato você sente muita tristeza, muita angústia, eu acho que é sempre importante, assim, além de procurar um amigo, procurar um conhecido, um terapeuta, um tratamento cuidadoso, uma consulta com um médico, porque em algumas situações a gente precisa de uma intervenção maior. A gente vai falar daquela tristeza que nos toca
E independente da gente, assim, muitas vezes ter os melhores pensamentos, a gente acaba sendo tomado por uma tristeza sem explicação. E para começar, eu queria falar um pouco assim do que é ligar a televisão de manhã, né? A gente acorda de manhã, liga a televisão, não sei quem tem a prática de fazer isso, ou então entra no carro, liga o rádio, ou entra no Uber e começa aquela conversa de Uber, no ônibus, bom, onde for. E nós somos tomados por uma avalanche de notícias ruins, né? Coisa boa não vende muito, né? Coisa boa não vai muito longe. Coisa boa não dá notícia. Então, nós somos o tempo todo tomados por muitas informações ruins, por muitas informações de coisas ruins que acontecem ao redor do mundo todo. E independente da gente, assim, solidarizar com aquela situação, sentir, né, pelo outro, o que importa é que me colocar numa vibração ruim, numa vibração baixa, numa vibração pesada, de nada ajuda aquela situação que eu acabei de ouvir e nada contribui em relação à minha vida. Então, assim, eu acho que é importante começar dizendo assim, com que a gente se conecta? Com o que a gente ouve toda hora, do que a gente participa, com o que a gente está toda hora trocando, né? A gente tem uma avalanche de mídias sociais, aliás, a gente está aqui falando com o Facebook, aí depois isso aqui vai para o Instagram, e depois vai para o YouTube. A gente tem informação em todo canto, de todo tipo. Em qual informação, com qual qualidade de informação eu decido me conectar todos os dias? Com qual amigo eu decido conversar, estabelecer um contato? Quais pensamentos eu vou deixar que fluam durante o dia? E isso, gente, assim, pode parecer algo pequeno, mas é o começo para que a gente, de fato, mantenha nosso espírito mais elevado. Eu estou ouvindo que isso aqui está acontecendo, eu solidarizo com essa situação, eu sinto por quem está passando por isso, mas essa situação específica, eu consigo fazer alguma coisa? Se eu não consigo fazer alguma coisa, mando meus melhores pensamentos e sigo minha rotina, sigo meu dia. Essa decisão de melhor conexão, ela é muito importante porque, de fato, ela vai ter essa relevância. Se eu falar agora aqui nessa sala, para todo mundo pensar quem são os seus 10 maiores desafetos, seus 10 maiores, as 10 pessoas com quem eu tenho uma rusga, algum problema. Se eu falar para vocês pensarem em 10 pessoas, assim, rapidamente, vocês conseguem pensar em 10? Mas se eu falar, vamos pensar em 10 pessoas que te inspiram, que te trazem coisas boas, que te fazem sentir bem, que te tocam de maneira positiva, eu felizmente consigo pensar em várias, algumas que eu conheço, algumas que eu não conheço, outras que eu queria conhecer, umas que estão bem pertinho, que a gente tenha assim o gosto de poder trocar, né, todos os dias. Quer dizer, a gente tem muitas coisas boas, mas muitas vezes a gente assim para pensar só naquilo que está acontecendo de ruim. Então eu vou para o trabalho, nossa, hoje eu vou ter que aguentar aquele chato que está lá, mas tem outras tantas pessoas na sua equipe que são legais, além daquele cliente meio difícil, você tem tantos outros clientes que as coisas caminham bem, em casa a mesma coisa. Então, assim, onde eu resolvo colocar a lanterna da minha vida? Onde eu coloco o foco da minha vida? Eu coloco nas coisas ruins ou vou optar colocar nas coisas boas? Né? Onde eu coloco a minha lente? Para onde eu direciono ela? E se a gente pensar nisso, a gente vai para a nossa conversa com Deus. Quando eu converso com Deus, então, em que sentido são as minhas conversas? Eu peço para Ele que Ele resolva tudo da minha vida e que minha vida seja só coisas boas? Ou eu digo assim,
Me dá força para eu encarar tudo que eu tenho que encarar. Me dá força para eu conseguir superar tudo que eu tenho que superar. Eu te agradeço por tantas coisas boas, tantas bênçãos que eu tenho, né? Como a gente começou essa conversa agradecendo que a gente chegou aqui. Nossa, obrigada, cheguei. Hoje eu cheguei no horário. Na próxima semana eu vou conseguir chegar para entrevista. Não tem isso, né? Tem sempre aquela briga com o tempo para chegar para entrevista. Então, assim, essas pequenas conquistas que a gente tem, elas são o nosso dia, elas são a nossa vida e elas devem ser o nosso canal de gratidão em relação ao que Deus nos entrega com tanto amor, né? Se Deus, que é nosso Pai, coloca isso na nossa vida, gente, em primeiro lugar, alguma razão deve existir, alguma razão deve ter. Deus, nosso Pai, que sabe de tudo, que nos acompanha em todos os momentos, que é amoroso, cuidadoso com cada um dos seus filhos. Se Ele me entregou uma prova, vamos falar que ele é assim, né? Se Ele me entregou uma prova, às vezes uma provona, se Ele me entregou essa prova, algum motivo há de ter, porque a gente não aprende, e a gente sabe que não aprende quando a gente pensa no filho, quando a gente pensa na equipe, quando a gente pensa no outro. É fácil a gente pensar que para aprender precisa de prova. Para aprender precisa passar por uma provação. Porque se fosse tudo só perfeito, de fato a gente viria e não teria um propósito dessa nossa encarnação. O propósito da encarnação é que a gente efetivamente evolua. E para evoluir, a gente escolhe algumas provas, a gente escolhe algumas, a gente recebe, mas a gente vem com uma lição de casa para cumprir. Dizem que quando nós estamos desencarnados, nós somos muito corajosos, não sei se vocês já ouviram isso. Dizem que a gente se toma de muita coragem, diz assim, eu quero já aproveitar essa encarnação e me dê uma prova bem difícil, que eu quero aproveitar, já quero passar 3 estágios nesse aqui, não quero passar só um, não. Então me dá uma prova bem difícil, que dessa vez eu quero mandar ver nela. E aí quando a gente vem e as provas começam a vir, a gente dá aquela fraquejada, né? Porque tá ficando muito difícil, porque tá ficando muito pesado, porque tá ficando, né, árduo carregar aquilo, mas a gente pediu e mais do que a gente pediu, algumas vezes a gente só recebeu mesmo. Mais do que isso, nos entristecer, nos deprimir, permanecer num silêncio, aquele silêncio da tristeza profunda, nos conecta à pior energia que a gente tem em volta. Não tem isso assim? Né? Quando você sai, espirrou um tequinho de café na blusa. Eu, quando eu já tô de branco, eu já tomo cuidado, porque eu sei que se eu derrubar café na minha blusa, eu já sei que eu vou ficar de mau humor, né? Acontece uma coisa desse tamanhinho, aí parece que tudo vai acontecendo naquele sentido, né, que a gente se colocou, naquela vibração ruim. E essa tristeza também, quando a gente não aceita uma prova, quando a gente quer uma mudança, é óbvio, gente, assim, nós temos força, eu sempre falo isso e faço questão de colocar nas preleções. Nós temos uma força transformadora e viemos por ela. Viemos para colocar nossa inteligência, para transformar nossa força de trabalho para conseguir fazer as coisas acontecerem. Eu não estou falando de uma aceitação assim de paralisia, de acontecer uma coisa ruim, não vou fazer nada em relação a ela porque eu só tenho que aceitar. Não é disso que eu estou falando, de jeito nenhum. A gente tem força para transformar as coisas. Eu estou dizendo fazer isso com alegria. Fazer isso com uma compreensão de que, de fato, aquilo que está acontecendo é parte de uma prova, deve ser enfrentada com coragem, com um sorriso no rosto, quando for possível, com algumas lágrimas, se necessário for, mas não assim, não me tornando fraco, espalhando até para quem
está no meu convívio próximo, essa mesma tristeza, muitas vezes para sua família, para aqueles que são próximos, a tristeza vai irradiando, do mesmo jeito que a alegria irradia, a tristeza irradia. E a gente quer irradiar o quê? Né? Se a gente veio nessa vida, de novo, pelo nosso Pai, generoso, amoroso, que mandou antes seu Filho, que passou por tantas provas por amor, e nós estamos aqui agora encarnados com a oportunidade de tanto aprendizado, vamos fazer isso com amor, vamos fazer isso da melhor maneira, vamos fazer isso de novo, com muita coragem, para que a gente consiga evoluir um pouco mais, avançar um pouco mais. E para isso, sempre nossa conexão com o alto. Oração, oração. Tô sentindo que hoje, de fato, a coisa está pegando um pouco mais. Não tira o pé da cama antes de pedir para Deus te dar força para aquele dia. Ele está lá esperando. Nosso anjo da guarda está esperando para que a gente peça uma ajuda para ele. Do mesmo jeito que ele ajudou a gente a vir aqui hoje, eu acredito muito nisso. Eu vim de Uber, coloquei o endereço em outro centro, de outro lado da cidade. Aí quando eu tava quase lá, nossa, eu coloquei o centro errado. Meu anjo da guarda deve ter falado, gente, essa daqui me dá trabalho. Certamente. Mas se a gente tem o nosso anjo da guarda sempre a postos, né? Para que ele possa de fato nos auxiliar, nos amparar, se a gente sabe que o dia vai ser difícil, não tira o pé da cama antes de dizer, meu anjo, muito obrigado por mais um dia. Me ajuda a compreender o que tem que ser compreendido, me ajuda a enfrentar o que tem que ser enfrentado, me ajuda a ter fé para encarar esse dia e que eu possa realmente entregar o meu melhor para minha existência, para minha evolução, para minha reforma e para também para o bem de toda a sociedade, né? Acreditando que a gente tem um impacto muito grande no universo. Bom, o recado de hoje era esse. Vamos agora então novamente fechar os nossos olhos. Vamos agradecer por essa conversa que tivemos agora, por essa mensagem. Agradecer novamente por estarmos aqui nessa oportunidade de tratamento, agora a oportunidade do passe. E vamos mandar as nossas melhores vibrações, tirar do nosso coração o que temos de melhor. Vibrar pelo universo, por toda a fauna, flora. Vibrar pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, por todos aqueles que governam, que têm um impacto no país. Vamos vibrar pelos nossos amigos, familiares, aqueles que nós sabemos que precisam de vibrações especiais e também aqueles que nós não sabemos, mas que precisam dessas vibrações. Vamos vibrar pelas nossas casas, pelo nosso caminho de volta a elas, que seja protegido, por uma semana de muita harmonia. E finalmente vibramos por nós mesmos, pela nossa evolução. Graças a Deus.